Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkelmann. Continuação do capítulo 7. O patrão fez um sinal para que ele fechasse a porta, ao que Michelotto obedeceu. Então houve um momento de silêncio, durante o qual os olhos de César Borgia pareciam perfurar a alma do homem, que, com ar impassível, permaneceu parado e com a cabeça descoberta diante dele. Michelotto, disse-lhe César, em uma voz da qual, como único sinal de emoção, desprendeu-se um tom ligeiramente zombeteiro. Você acha que estes trajes me caem bem? Embora estivesse acostumado aos circunlóquios a que seu patrão costumava recorrer antes de chegar ao ponto, Michelotto ficou tão surpreso diante daquela pergunta que a princípio ficou sem palavras e só conseguiu responder depois de alguns instantes. Magnificamente, Monsignore! Graças a esses trajes, Vossa Excelência se assemelha a um verdadeiro capitão, tanto em aparência quanto em espírito. Fico feliz que você pense dessa forma, respondeu César. E agora, deixe-me lhe fazer outra pergunta. Você sabe quem é o responsável pelo fato de, em vez de eu usar esses trajes, que só posso vestir à noite, eu ser forçado a disfarçar-me durante o dia com um manto e o barrete de cardeal e a passar meu tempo cavalgando de igreja em igreja, de consistório em consistório? Não deveria eu estar liderando um exército magnífico nos campos de batalha, do qual você desfrutaria da patente de capitão, em vez de ser o líder de alguns sbirri miseráveis? Sim, Monsignore, respondeu Michelotto, que adivinhara as intenções de César logo na primeira palavra. O responsável é Francisco, duque de Gandia e Benevento, e seu irmão mais velho. E você sabe, retornou César, sem dar nenhum indício da anuência a Michelotto, com exceção de um aceno de cabeça acompanhado de um sorriso amargo. Você sabe quem tem toda a riqueza, mas nenhuma inteligência, quem tem o elmo, mas nenhum cérebro, quem tem a espada, mas nenhuma mão para empunhá-la? Também é o duque de Gandia, respondeu Michelotto. Você sabe, continuou César, quem é o homem que constantemente obstrui o meu caminho rumo à ambição, à fortuna e ao amor? A resposta é a mesma, o duque de Gandia, declarou Michelotto. E o que você acha disso? Quis saber César. Acho que ele deve morrer, respondeu o homem friamente. Essa também é a minha opinião, Michelotto, disse César, dando um passo em sua direção e segurando a mão do homem. E meu único arrependimento é não ter pensado nisso antes, pois, se eu tivesse empunhado uma espada em vez de um báculo, quando o rei da França estava marchando pela Itália, eu seria agora o governante de um vasto território. O Papa está ávido por aumentar o poder de sua família, mas se engana quanto aos métodos que adota. Sou eu quem deveria ter sido nomeado duque, e meu irmão cardeal. Não há dúvida de que, se ele tivesse me feito duque, eu teria destilado ousadia e coragem a seu serviço, o que teria aumentado ainda mais a grandiosidade de seu poder. O homem que deseja abrir caminho para vastos domínios e um reino deve aniquilar todos os obstáculos que surgirem à sua frente e agarrar com coragem até os mais afiados dos espinhos, sem se importar aos protestos que sua carne fraca possa emitir. Tal homem, se quisesse abrir caminho para a fortuna, deveria atacar de olhos fechados, com espada ou punhal, sem medo de sujar as mãos com o sangue de seus próprios parentes. Em suma, esse homem deve seguir o exemplo fornecido por todos os fundadores de impérios, de Rômulo a Bajazeto, que ascenderam ao trono galgando os degraus do fratricídio. Sim, Michelotto, como você disse, essa é a situação em que me encontro e estou decidido a agir. Agora já sabe por que eu chamei. Errei em contar com sua ajuda? Como era de esperar, Michelotto, vendo sua própria fortuna naquele crime, respondeu que estava inteiramente a serviço de César e que bastava que ele informasse a hora, o local
e a forma da execução. César declarou que a hora certa não tardaria a chegar, pois ele estava prestes a partir para Nápoles. Quanto ao lugar e à forma de execução, dependeriam das circunstâncias. Deveriam estar atentos a qualquer oportunidade e aproveitar a primeira que lhes parecesse favorável. 2 dias depois dessa conversa, César descobriu que a sua partida fora marcada para quinta-feira, 15 de junho. Na mesma ocasião, foi convidado pela mãe para ir ao jantar que ela ofereceria no dia 14 em virtude da partida do filho. Michelotto recebeu ordens para estar de prontidão às 11 horas daquela noite. A mesa foi posta ao ar livre, em um vinhedo magnífico que Rosa Vanosa possuía nas cercanias da Basílica de São Pedro Acorrentado. Os convidados eram Sérgia Borgia, o homenageado da festa, o Duque de Gandia, o príncipe de Squillace e sua esposa, Dona Sancha, além do cardeal de Montereale, Francisco Borgia, filho de Calixto III, Dom Rodrigo Borgia, capitão do Palácio Apostólico, Dom Godofredo Borgia, irmão do cardeal João, à época embaixador da Perúgia, e por último, Afonso Borgia, sobrinho do Papa. Portanto, toda a família estava presente, com exceção de Lucrécia, que ainda estava reclusa no convento e não quis comparecer. O jantar foi magnífico. César parecia exibir o bom humor de sempre, e o Duque de Gandia estava mais alegre do que de costume. No meio do festejo, um homem mascarado levou uma carta para o Duque. Corando de felicidade, ele a abriu e, quando a leu, respondeu apenas: "Eu irei." Em seguida, escondeu a carta apressadamente no bolso do gibão. Por mais velozes que tivessem sido os movimentos do Duque, contudo, César teve tempo de olhar o papel e pensou ter reconhecido a caligrafia de sua irmã Lucrécia. Nesse ínterim, o mensageiro tinha se retirado para a resposta do Duque, sem que ninguém, além de César, lhe prestasse a menor atenção. Naquela época, era costume que as mensagens de amor fossem entregues por homens mascarados ou mulheres cujos rostos estavam encobertos por um véu. Às 10 horas, os convidados se levantaram da mesa e, como o ar estava doce e agradável, caminharam um pouco sob os magníficos pinheiros que sombreavam a casa de Rosa Vanosa. Entre mentes, César não perdeu o irmão de vista nem por um instante. Às 11 horas, o Duque de Gandia despediu-se da mãe, e César logo tratou de fazer o mesmo, declarando que tinha de ir ao Vaticano para se despedir do pai, pois, como sua partida estava marcada para o amanhecer, não poderia fazer isso no dia seguinte. A desculpa era bastante plausível, visto que o Papa costumava ficar acordado até as 2 ou 3 da madrugada. Os 2 irmãos saíram juntos, montaram seus cavalos, que os aguardavam na porta, e cavalgaram lado a lado até o Palácio Borgia, onde, à época, residia o cardeal Ascânio Sforza, que o recebera de presente de Alexandre VI na véspera da eleição pontifícia. O Duque de Gandia deixou o irmão nesse ponto, dizendo-lhe com um sorriso que não pretendia voltar para casa imediatamente, pois antes passaria várias horas desfrutando a companhia de uma bela dama que esperava por ele. César respondeu-lhe que ele era livre para aproveitar seu tempo como lhe aprovesse, e desejou-lhe boa noite. O Duque de Gandia virou à direita e César à esquerda. Este último, porém, notou que a rua que o Duque havia tomado levava ao convento de San Sisto, para onde, como já mencionamos, Lucrécia havia se retirado. As suspeitas de César tinham sido confirmadas e ele conduziu seu cavalo para o Vaticano, onde encontrou o Papa, despediu-se dele e recebeu sua bênção. A partir desse momento, tudo está envolto em mistério e escuro como a sombra que recaiu sobre o terrível feito que estamos prestes a relatar. É isso, no entanto, que se acredita ter acontecido. Quando o Duque de Gandia despediu-se de César, dispensou seus criados, com exceção de um lacaio de sua confiança, com quem seguiu seu curso em direção à Piazza della Giudecca. Lá, o Duque encontrou o homem mascarado que lhe trouxera a carta no jantar e, proibindo o criado de seguir adiante,
ordenou-lhe que esperasse por ele naquela piazza e prometeu que voltaria dentro de 2 horas, no mais tardar. Na hora combinada, o duque reapareceu dessa vez, despedindo-se do homem mascarado, e refez seu caminho, acompanhado do lacaio, em direção ao seu palácio. Mas, assim que dobrou a esquina do gueto judeu, 4 homens a pé, liderados por um 5º sujeito a cavalo, lançaram-se sobre ele. Acreditando que eram ladrões, ou então que o tinham confundido com alguém, o duque de Gandia disse o próprio nome em voz alta. Porém, em vez de refrear os golpes, a menção àquele nome fez com que as punhaladas fossem redobradas, e o duque logo caiu sem vida no chão, com o lacaio moribundo ao lado. Então, o homem a cavalo, que assistira ao assassinato sem esboçar nenhum sinal de emoção, conduziu sua montaria para junto do cadáver. Os 4 assassinos pegaram o corpo, colocaram-no sobre o lombo de um cavalo e, caminhando ao lado para segurá-lo, desceram pela estrada que levava à igreja de Santa Maria de Monticelli. O pobre lacaio, que havia sido deixado para morrer na calçada, recuperou a consciência após um lapso de alguns minutos. Os moradores de um casebre perto dali escutaram seus gemidos. Eles foram até lá, levantaram-no e carregaram-no para uma cama, onde o homem morreu quase imediatamente, incapaz de fornecer qualquer informação sobre os assassinos ou quaisquer detalhes sobre o assassinato.